É, Estamos começando a segunda semana, né, do PET 4 e hoje a gente vai ver uma aplicação das funções do primeiro grau, né? Função polinomial do primeiro grau, ok? Então eu preparei aqui um exercício só para a gente pensar sobre ele. Então vamos lá. Um taxista A, né, se eu coloquei A para diferenciar, ele cobra R$ 20 de bandeira e mais R$ 1,50 por quilômetro percorrido, né? Ou seja, você vai pagar sempre R$ 20 fixos e cada quilômetro que você percorre você paga mais R$ 1,50. E um outro taxista B, ele cobra R$ 32 de bandeira e R$ 1,20 por quilômetro rodado, por quilômetro percorrido. Então, eles cobram, né, de maneira diferente, certo? Aí eu tenho aqui na letra A, determine o valor cobrado por cada taxista por uma corrida de X quilômetros, né? Ou seja, eu quero uma expressão que vai me dar o valor que cada um vai cobrar. Então, começando pelo taxista A, eu vou chamar esse valor que ele cobra de V de A. O valor que o taxista A cobra por uma corrida de X quilômetros é dado como? Ele tem um valor fixo que ele cobra, né, que é R$ 20. Então, o valor fixo aqui vai ser R$ 20. E ele cobra 1,50 por quilômetro percorrido. Como eu quero X quilômetros, eu tenho que multiplicar esse 1,50 por X, né? Porque se ele percorrer 1 km, vai ser 1,50. 2 km vai ser 2 vezes 1,50, que vai ser R$ 3. E assim por diante. Então, é 1,50 vezes a quantidade de quilômetros que ele vai percorrer, a distância, mais os R$ 20 fixos. Então, essa é a expressão. E o taxista B, ele vai cobrar um valor, né, que vai ser dado pela seguinte expressão. Como cada quilômetro percorrido ele cobra 1,20, então esse valor 1,20 eu vou multiplicar pela distância, que é x. E ele cobra um valor fixo de R$ 32. Então, mais R$ 32. Reparem que essas duas expressões, né, elas representam uma função do primeiro grau, porque dada uma distância x, você tem um valor que depende de x, né? Você tem uma dependência aqui entre essas duas grandezas, né? Então, essas duas relações aqui são leis de formação de uma função do primeiro grau, né? Porque você tem aqui um número que multiplica o x mais um número sozinho aqui, ok? Então, eu tenho essas expressões. Resolvimos a letra A. Agora a letra B, complete a tabela abaixo e em seguida trace o gráfico. Então, completando a tabela abaixo, agora eu quero calcular os valores que cada taxista vai cobrar por essas distâncias percorridas, né? De 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 quilômetros, né? Lembrando que o x aqui está em quilômetros. Então, basta eu fazer a substituição. No caso aqui do valor que o taxista A vai cobrar, uma corrida de 10 quilômetros, ele vai cobrar 10 vezes 1,50, que vai dar 15. 15 mais 20, R$ 35. Né? Se ele uma distância de 20 quilômetros, 20 vezes 1,50, isso vai me dar quantos? 30. 30 mais 20, 50. 30 quilômetros. 30 vezes 1,50 dá 45. Mais 20, 65. 40 quilômetros. 40 vezes 1,50 vai dar 60. Mais 20, 80. 50 quilômetros. 50 vezes 1,5 dá 75. 75 mais 20, 95. 60 quilômetros. 60 vezes 1,5 vai dar 90. Mais 20, 110. E 70 quilômetros. 70 vezes 1,50 dá 105. Mais 20, 125. Então aqui eu tenho alguns valores, né, que o taxista A vai cobrar por essas distâncias percorridas. E agora, o mesmo processo para o taxista B.
Então, uma corrida de 10 quilômetros, o taxista B vai cobrar 1,2, 1,20 vezes 10, que vai dar 12, mais 32, vai ser 44, aqui em cima é 44. 20 quilômetros, 20 vezes 1,2, vai dar 24. 24 mais 32 é 56. Uma corrida de 30 quilômetros, 30 vezes 1,2 vai dar 36, mais 32, 68. 40 quilômetros, 40 vezes 1,2 dá 48. 48 mais 32, 80. 50 quilômetros, 50 vezes 1,2 vai dar 60. 60 mais 32, 92. 60 quilômetros, 60 vezes 1,2, 72 mais 32, dá 104. E para 70 quilômetros, 70 vezes 1,2 dá 84, mais 32, 116. Então a gente completou aqui a tabela com esses valores, né? Então aqui são os valores. Por exemplo, uma corrida de 10 quilômetros, se a gente for com o taxista A, a gente vai pagar R$ 35. No taxista B, 44. Então o A nesse caso é mais barato, né? Se eu percorrer 20 quilômetros, o A vou pagar 50 e no B vou pagar 56, também é mais barato. E aí a gente pode comparar, né? Então, concluindo aqui o item B, né, traço o gráfico. Então, dado o x, esse V de A e o V de B, no caso o V de A seria o F de x, né, o V de x. Então, quando o x vale 10, o V de A vale 35. Então, a gente marca aqui o 10 e o 35. A gente marca um ponto. Depois, quando o x vale 20, o y vale 50. Quando o x vale 20, o y vale 50. E assim por diante, eu fui traçando aqui os pontos e encontramos a reta aqui que é o V de A. Então, ela começa aqui no 20 e vai subindo, vai até aqui. E o mesmo processo para o V de B, eu tracei essa outra reta aqui, que é o V de B, né? Repare que essas duas retas se encontram. Ou seja, elas têm um ponto em comum. Quando o x vale 40, o valor pago vai ser 80. Se o x vale 40, a gente vai pagar 80, independente de qual taxista que a gente utilize. Ok? Então, preenchemos a tabela, traçamos o gráfico. Agora, letra C. Para um determinado cliente, qual taxista é mais vantajoso em uma corrida? Então, para um cliente, né? Então, no caso, para o cliente, mais vantajoso será pagar mais barato, né? Então, se ele for percorrer uma distância abaixo de 40 km, qual taxista para ele é mais vantajoso, né? Se a gente olhar para a tabela, menos de 40, eu tenho daqui para cima, né? Então, qual que é mais barato? 30 km, o A e o B. O A é mais barato. 20 km, o A e o B. O A também é mais barato. 10 km, o A também é mais barato. Então, menos de 40 km, mais vantajoso o taxista A, né? E a gente pode perceber pelo gráfico também. O gráfico abaixo do 40, o gráfico do taxista A aqui, ele está abaixo do gráfico do taxista B. Então, para qualquer valor de x que eu pego aqui, sempre o A ele vai ser menor que o B, né? Sempre o A aqui vai estar abaixo do B, isso até o 40. Então a gente pode perceber tanto pela tabela quanto pelo gráfico. Então, menos de 40 km é mais vantajoso para o taxista A. Então, abaixo de 40 km é mais vantajoso o taxista A. E se a corrida for de exatos 40 km, como nós já vimos aqui tanto na tabela quanto no gráfico, né? Uma distância de 40 km, o valor é o mesmo. Então, tanto faz aqui os taxistas, né? Qual taxista mais vantajoso? No caso, nenhum, né? Pois os dois cobram o mesmo valor, né?
Isso para uma corrida de 40 quilômetros. E para uma corrida acima de 40 quilômetros, a gente olhar para a tabela, né, acima de 40, lembrando que o A é a primeira coluna, né, então o A 95, o B 92, o A 110, o B 104, o A 125, o B 116. Então agora aqui o B está compensando mais do que o A, né? O B está mais barato do que o A. E pelo gráfico a gente percebe a mesma coisa. Se a gente olhar a partir aqui do 40 quilômetros, né, que o 40 está representado aqui no eixo X, o gráfico do B ele está abaixo do gráfico do A. Então quer dizer que os valores de B são menores que os valores de A, para esses valores acima de 40. Né? Então, no caso aqui, acima de 40 quilômetros é mais vantajoso o taxista B. Ok? Então, esse é um exemplo, né, uma aplicação de função do primeiro grau. A gente pode fazer uma comparação, né, dos valores aqui. E o gráfico ele ajuda bastante a gente a visualizar isso, né? Porque a gente pensa assim, ó, aqui o taxista A cobra R$ 20 fixos e o B cobra 32, né? Então quer dizer, o B cobra bem mais esse valor fixo. Só que o valor pago por quilômetro pelo taxista B é menor do que o pelo taxista A. Então o que que acontece? O taxista A ele compensa para distâncias curtas, né? Que ele está abaixo aqui. Mas à medida que a distância vai aumentando, esse valor também vai aumentar e vai chegar um ponto, né, a partir do 40 que a gente calculou, que esse taxista A ele vai ser mais caro do que o taxista B. Então, por isso a importância de fazer essa análise, ok? Então, esse é um exercício como aplicação, né? E qualquer dúvida, vocês só me chamarem aí que eu estou à disposição, ok? Boa semana a todos, bons estudos.